E aí, pessoal? Tudo bem? Queria fazer uma pergunta. Já agradeceu o John? Já agradeceu o John por ele ter fechado o gol nesse jogo contra o Bahia? No segundo tempo, o cara fez pelo menos 4 defesas absurdas. Verdadeiros milagres. Ele fez até outras defesas, mas que foram defensáveis. Agora, teve 4 lances ali no segundo tempo, em um momento que o Botafogo caiu muito no jogo. O John mostrou serviço. Dessa vez, o cara, meu amigo, fechou o gol. Se a gente, em alguns jogos que aconteceram, a gente até reclamou do John, né? Por ele ter mostrado em alguns momentos um pouco de insegurança. Meu amigo, agradeça por ele ter, nesse jogo contra o Bahia, garantido pelo menos o empate. E com esse empate, 0-0, Botafogo e Bahia, na Arena Fonte Nova, resultado até que, sendo contra um adversário forte, fora de casa, e dadas as circunstâncias da partida, foi um bom resultado. E com a vitória do Fortaleza sobre o Corinthians, o Botafogo ele cai para a segunda colocação. Então o Botafogo ele perde a liderança e agora ele é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, foi um jogo muito concentrado no meio-campo, né? Muito embate, muita disputa de bola. O Bahia deu 2 chutes ali para fora, mas não fez mais do que isso. O Botafogo também pouco produziu no primeiro tempo, mas foi até um primeiro tempo equilibrado, de baixo nível, né, dos dois times. O Botafogo no primeiro tempo não apresentou quase nada. E aí, no segundo tempo, a coisa muda de figura. O Botafogo, ele dominou os primeiros 35 minutos do segundo tempo. Foi quando as principais chances de gol do Botafogo surgiram. Um chute, né, do um chute do Matheus Martins travado, né, com toque para trás do Thiago Almada. O chute é travado pelo zagueiro do Bahia. Teve um outro chute no cruzamento para trás do Luiz Henrique, que o Igor Jesus chutou, o zagueiro bloqueou. Teve um lance também de muito perigo, foi a principal chance do Botafogo no jogo, em um chute do Igor Jesus cruzado, onde o goleiro do Bahia também fez uma grande defesa. Teve um outro lance, né, no cruzamento, onde o Igor Jesus ele cabeceou no chão, a bola já enganando o goleiro do Bahia, mas o goleiro do Bahia também conseguiu fazer uma boa defesa. E aí teve aquele chutaço do Marlon Freitas, né, um petardo que ele deu ali, bateu. Primeiro o goleiro pega. Foi uma defesaça também do goleiro do Bahia, cara. O goleiro do Bahia também fez defesas difíceis nesse jogo. Ele raspa na bola. Ele raspa na bola e ela explode no travessão. E teve um outro lance de uma cabeçada também do Igor Jesus que bateu na trave. Então o Botafogo teve chances de gol, cara. O Botafogo criou. Só que quando o Bahia ele fez algumas modificações, que ele colocou jogadores de velocidade, colocou o Rafael Ratão em outro jogador que agora não me recordo o nome, o Bahia ele cresceu no jogo e começou a colocar velocidade e surpreendeu a zaga do Botafogo. E aí o time começou a apresentar cansaço, o Botafogo já não se encontrava no jogo, cometeu muitas falhas defensivas, deu muito espaço para o Bahia, e o Arthur Jorge estava fazendo mexidas ali, que não conseguiram conter os ataques do Bahia, que ainda bem que eles pararam no John, com grandes defesas. Só que uma observação que eu tenho que fazer em relação ao Arthur Jorge
Na minha opinião, ele não deveria ter mantido o Thiago Almada até o fim do jogo, porque o Thiago Almada, cara, não fez nada. A única coisa que ele fez foi aquele toquezinho para trás pro chute do Matheus Martins, mas ele foi praticamente nulo em campo. O Thiago Almada ele estava atuando mais pelo lado esquerdo. O Thiago Almada, cara, é algo que o Arthur Jorge precisa rever o posicionamento do Thiago Almada em campo. Pelo menos essa é a minha opinião. O Arthur Jorge ele tem que procurar colocar o Thiago Almada mais centralizado. É claro, ele pode até cair pelo lado esquerdo, pelo lado direito, mas com esse posicionamento mais centralizado, para buscar mais o jogo por dentro. Então, o Thiago Almada, cara, pouco produziu, ficou até o final do jogo. O Arthur Jorge foi fazendo algumas modificações ali no segundo tempo, jogadores entrando frio no jogo. Colocou o Tiquinho, colocou o Carlos Alberto, colocou jogadores pouquíssimo produtivos, né? Carlos Alberto, o Danilo Barbosa, colocou Oscar Romero, colocou o Hugo, mas foram substituições que não melhoraram em absolutamente nada o time, cara. Quando tirou o Igor Jesus e manteve ali, né, o Tiquinho como esse homem de área, com o Carlos Alberto numa ponta, e o Oscar Romero, é aí que acabou mesmo o poder de criação do time, e o Botafogo perdeu o poder de criação, já não conseguia mais levar perigo, e vinha assistindo o Bahia criar diversas chances de gol, cara. Então, com tudo isso dito, o empate ficou de bom tamanho. O próximo jogo é contra o Fortaleza, no estádio Newton Santos. É jogo pela liderança. O Botafogo precisa vencer esse jogo para retomar a liderança. O jogo é sábado à noite, 9 horas da noite. O Botafogo terá uma semana aí, né? Uma semana para treinar, né? Descansar, treinar, ajustar, né? Se ajustar, corrigir algumas coisas que esse time ainda apresenta, alguns erros, né? Porque, cara, o Botafogo não pode cair tanto de produção assim de um momento pro outro. Assim como foi no jogo contra o Palmeiras, isso se repetiu, aconteceu de novo nesse jogo contra o Bahia. Então é hora de descansar e se preparar para esse próximo jogo, que é um jogo, cara, que vale 6 pontos. É duelo de líderes. Botafogo vencendo o Fortaleza, ele retoma a liderança. Beleza, pessoal? Então, é isso que eu queria falar com vocês. Você que chegou até aqui, dê essa moral pro canal, se inscreva aí. Você vê aqui, cara, todos os dias uma pessoa real falando de Botafogo, trocando uma ideia, botando a cara aqui, falando de Botafogo. Aqui não é um cara que fala durante 5 segundos uma introdução e depois coloca um vídeo, coloca no vídeo, né, comentários, né, da ESPN, do Sport TV, e o cara fica lá fingindo que tá assistindo. Aqui, cara, a gente se desprende de tempo, né, para estar aqui fazendo pós-jogo, trocando aquela ideia, pontuando, né, algumas coisas que a gente quer ver o Botafogo sempre crescendo, cara. Aqui é um verdadeiro torcedor. Aqui você não vai me ver falando de nenhum outro time que não seja o Botafogo. Você não vai me ver em nenhum outro canal. Aqui é um canal único, que é só Botafogo, que a gente não precisa de mais nada além disso. Então se inscreva no canal. E se puder deixar o like, deixa o like nesse vídeo. No mais, eu vou ficando por aqui. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.